Atos capítulo 23, irmãos. Se você está conosco há algum tempo, já estamos vislumbrando o encerramento. Atos tem 28 capítulos e nós estamos já nos aproximando do final. Nossa última mensagem dessa série em Atos será no último domingo de julho. Nós estaremos então encerrando a exposição em Atos, essa exposição que já dura algum tempo, com as suas devidas pausas e séries menores. Nós, então, hoje vamos alcançar o capítulo 23 e começar, na verdade, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 10. Estamos acompanhando Paulo já há algum tempo, já há alguns meses estamos acompanhando Paulo em sua jornada missionária, nas suas viagens, nas plantações das igrejas, no seu retorno a Jerusalém. Eu gostaria de ler, então, Atos capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 10. Eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora, mas na sua versão você vai poder acompanhar a leitura. E o texto diz o seguinte: Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não fale mal das suas autoridades, ou, dependendo da sua versão, de seus líderes. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmão, sou fariseu, como eram os meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus como saduceus, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creiam em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritaram. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão cada vez ficou mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Versículo 11 até o 11. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor diante da sua palavra. Deus, muito obrigado porque temos esta palavra santa, suficiente diante de nós, Pai. E pedimos que o Senhor se coloque entre nós e esta palavra, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa quebrar nossos corações, abrir nossos ouvidos, trabalhar em nossa mente, nos convencer, Pai, do nosso pecado. Muito obrigado, porque fomos convidados, atraídos até esta casa de oração. E aqui podemos louvar o Teu nome, aqui podemos abrir a Sua palavra com confiança, podemos abrir a Sua palavra na certeza de que o Senhor estará falando aos nossos corações. E pedimos que o Senhor possa nos conduzir, iluminando o texto bíblico ao nosso entendimento e coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Imagine que você acorde um dia e, motivado em pregar o Evangelho e testemunhar a Cristo, você então decide que por onde você passasse naquele dia, você estaria pregando o Evangelho, evangelizando. Mas de repente, ao sair de casa e começar a pregar, você é preso. Você está ali preso, colocado então em uma cadeia, levado até uma audiência de custódia, acusado por proclamar o Evangelho, rodeado de pessoas poderosas que querem te destruir, sem advogados, sem garantias, sem uma saída visível. É exatamente assim que Paulo estava nesse momento da história. Ele volta a Jerusalém, e nós acompanhamos esse retorno de Paulo a Jerusalém, e Paulo volta, inclusive, com muito amor.
Ele volta trazendo uma oferta da igreja gentílica, da igreja dos não-judeus, para a igreja de Jerusalém. Ele ouve Tiago em seu conselho de fazer aquele voto, ir ao templo. Todas essas estratégias, então, para que Paulo mostrasse que não era contra a lei, inclusive indo ao templo para cumpri-la, não funcionam. E agora Paulo está ali. Ele está diante do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal, talvez em um termo de comparação, seria o Supremo Tribunal, Supremo que nós temos, né, no nosso país seria para o povo judeu. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre o Sinédrio. Ele está de pé diante do Sinédrio, esse poderoso tribunal judaico, o mesmo tribunal que havia condenado Jesus há alguns anos atrás. O mesmo tribunal que havia entortado as leis para que Jesus fosse condenado. Nós vamos então seguir a nossa jornada juntos com Paulo nessa noite. Para que você consiga entender um pouco mais do contexto, nós estamos talvez no ano 57 ou 58, depois de Cristo, e aí Paulo, como eu já disse, retorna a Jerusalém, sendo avisado pelo Espírito Santo, lembra? Que o Espírito Santo dizia para Paulo o seguinte: olha, volte a Jerusalém, e lá você vai encontrar sofrimentos. E lembra que a igreja ao redor de Paulo falava: Paulo, não volta, Paulo. Paulo, olha, vai ter sofrimento lá, Deus está dizendo que vai ter. E Paulo, convicto de que esta era a vontade de Deus, então trilha esse caminho. Jerusalém era uma panela de pressão, irmãos. Jerusalém não era um lugar fácil, não era um lugar tranquilo. O povo estava sob ocupação dos romanos, e a gente sabe disso. O povo estava ali, de certa forma, sendo oprimido, e as autoridades, né, estavam corrompidas. Qualquer suspeita de tradição à fé judaica, ela poderia custar a vida. Então, o Sinédrio ali, ele estava de olho, porque qualquer mensagem que viesse a ferir a autoridade daqueles homens, trazia desconforto. Eles amavam o poder. Paulo está diante deles por causa disso. Então, qualquer suspeita de traição da fé judaica poderia custar a vida. Quando Paulo ele entra no templo, e ele vai lá pagar aquele voto, judeus da Ásia, eles reconhecem Paulo, eles criam uma história, criam uma narrativa dizendo: olha, Paulo introduziu um gentio no templo, e aí o pessoal então se amontou em volta de Paulo e começa então a agredir Paulo. Paulo é preso, vimos isso nas últimas semanas, quase linchado a ponto dos romanos terem que vir resgatar Paulo, levar Paulo até a Fortaleza Antônia, que ficava bem próxima do templo. Agora ele é levado ao tribunal. Ele é levado ao tribunal dos judeus. É interessante porque ele seria açoitado para ser, nós fechamos isso semana passada, ele seria açoitado para ser interrogado, e aí ele diz: olha, eu sou cidadão romano. E agora eles, cidadão judeu e romano, eles encaminham Paulo ao Sinédrio, o tribunal. O Sinédrio era um tribunal com 71 membros, líderes, autoridades entre o povo. 2 partidos dominavam o Sinédrio: os fariseus e os saduceus. Um desses eram homens ricos, com muitas posses, desacreditavam dos milagres, desacreditavam da ressurreição, não acreditavam que haveria ressurreição ou que houve ressurreição, anjos ou milagres. E o outro era bem mais próximo do povo. Os dois estavam corrompidos. Esses 71 líderes, 70 mais o sumo sacerdote, eles eram extremamente importantes dentro do contexto judaico. Mas era um tribunal quebrado, um tribunal dividido, e isso vai ficar muito claro. Paulo vai expor a divisão que existia dentro desse tribunal com uma palavra. E a gente vê isso daqui a pouco. A unidade entre esse tribunal não era constituída por verdade. Isso é algo muito sutil, mas muito importante para nós hoje. A unidade do Sinédrio não era construída sobre a verdade, era construída sobre o interesse comum. E por que isso é muito importante? Porque é possível que sejamos igreja, um amontoado de gente
que não está construindo os seus relacionamentos, a sua adoração, a sua devoção, o seu amor uns pelos outros e até mesmo pelo Senhor, na verdade, é possível que alguns estejam aqui apenas por interesses. Tenham, talvez, algum tipo de interesse que faça. O Sinédrio vivia assim, eles se reuniam, eles estavam juntos, eles eram uma autoridade, eles falavam quando conveniente, uma mesma língua, e quando não, eles se dividiam e brigavam, porque eles não estavam sendo construídos sobre a verdade. Por isso, Paulo, que estava ali e entendia disso, né, ele vai confrontar esta divisão do Sinédrio. Ele vai trazer uma informação e ele confronta e ele expõe, na verdade, esta instituição. Eles pareciam uma instituição santa. Eles eram uma instituição que era aplaudida. Vemos Jesus denunciando os fariseus que saíam e faziam longas orações, saíam de casa já atrasados para ir para o templo, para que a hora da oração fosse na esquina das feiras e ali ele orasse, ou então jejuasse, e cabelo bagunçado, a face suja, exatamente para que todos soubessem. Paulo vai expor tudo isso. Mas eles eram vistos pelo povo como uma instituição santa. Possuíam a lei, interpretavam a lei, possuíam o templo, né? Todo o templo estava ali e eles estavam trabalhando no templo. As tradições guardadas há séculos viraram regras, títulos sagrados, mas espiritualmente estavam em ruínas. Espiritualmente estavam quebrados. O mesmo tribunal que havia condenado Jesus há décadas agora iria julgar o apóstolo de Jesus. Esse tribunal quebrado. E isso precisa nos fazer pensar. Em que tipo de igreja nós somos? Porque é possível que estejamos reunidos por interesses particulares, que estejamos reunidos talvez até por interesses coletivos, que passam muito longe da adoração, do louvor, da devoção, do amor ao Senhor, da submissão ao Senhor. Quem está diante desses homens, né, desse grande tribunal, é um apóstolo de Cristo Jesus, um homem, um pregador itinerante, um missionário, alguém com muito conhecimento, alguém que tinha muito conhecimento e que através não só do conhecimento, mas da sabedoria espiritual expõe tudo isso. E toda essa exposição precisa nos fazer pensar que tipo de igreja somos. Podemos ter templo, podemos ter som, podemos cantar os hinos certos, podemos fazer série de pregações em textos da Bíblia e ainda assim podemos ser uma igreja quebrada. Podemos vir ao culto, podemos nos vestir muito bem, botar um blazer, ter a Bíblia debaixo do braço e ainda assim estar quebrados. E aí o que nós precisamos? Arrependimento. Precisamos nos arrepender. Precisamos sondar as nossas vidas. É interessante que eu disse isso hoje pela manhã, né? Nós demos início a esse módulo de 1 João, serão 8 aulas, na verdade 9, com a aula introdutória da semana passada, e 1 João é um teste, né? 1 João propõe vários testes para saber se somos crentes ou não. E hoje nós já vimos, né, o alicerce sendo montado ali, e é exatamente esta avaliação constante que precisa ser feita, porque é muito possível que façamos as coisas certas pelos motivos errados. É muito possível que estejamos fazendo, emulando, né, de uma forma teatral, aquilo que é certo e até mesmo desejável, mas pelos motivos errados. Assim era o Sinédrio. Eu gostaria, então, dentro desse cenário político, social e espiritual, em que Paulo vai falar novamente diante do Sinédrio, a olhar para 3 ensinos, 3 verdades que nós podemos destacar. Existem diversas outras verdades, o texto é rico, e nós vamos destacar apenas 3. A primeira delas, versículo 1 ao versículo 5, é uma consciência que presta conta a Deus. Paulo ele vai começar olhando fixamente para o conselho dos judeus, o Sinédrio, e dizer: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então, Paulo lhes disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita.
Que espécie de juiz é o Senhor desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois a Escritura diz: não fale mal das suas autoridades. A primeira coisa que Paulo faz diante desse tribunal poderoso, não é se defender. Paulo, ele não vai pedir clemência e ele não vai negociar com esses homens. Ele vai olhar para esses homens, ele vai olhar para esses líderes e afirmar a sua integridade diante de Deus. É interessante que eu estava comentando com alguns irmãos ontem e hoje, que você lê um texto desse e você vê Paulo no primeiro versículo dizendo o seguinte: olha, eu tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. E aí o sumo sacerdote faz o quê? Pega, quem está perto de Paulo, dá um tapa na boca desse cara. E o cara dá um tapa na boca de Paulo. E aí tu fica pensando assim: Paulo disse que está vivendo de uma forma íntegra diante de Deus. Por que ele mereceu levar um tapa na boca? Porque Lucas, que está escrevendo, né? Ele, para descrever essa fala de Paulo, ele vai usar uma palavra, e aí o nosso problema às vezes é um problema gramatical, né? É o problema em que o termo traduzido do grego, ele não consegue nos dar a profundidade daquilo que está sendo dito, né? A palavra que Lucas usa para descrever como Paulo viveu é muito especial. Ela é muito especial. Essa palavra, ela significa, o significado dela, tá? Cidadania. E aí, o que Paulo está dizendo quando diante do Sinédrio, ele está dizendo: olha, eu tenho vivido diante de Deus com a minha consciência limpa. Paulo está dizendo: eu tenho exercido a minha cidadania com boa consciência diante de Deus. E por que isso enfurece o sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdote que vivia a sua cidadania pelo ganho, pelo poder, ele enxerga Paulo dizendo o seguinte: olha, a minha consciência está limpa, porque eu vivo a minha cidadania diante de Deus de uma forma correta, e isso fere ele. Então ele vai e manda agredir Paulo. Ele diz: olha, dê um tapa nesse traidor, agrida esse traidor. Ele deveria viver a sua cidadania judaica. Ele está dizendo que vive diante de Deus essa cidadania com consciência limpa. Ele não valoriza o seu sangue, talvez o templo, a sua linhagem abraâmica, e ele então é agredido. Paulo não está dizendo que é perfeito. Ele mesmo vai escrever em 1 Timóteo que não é. Ele é o maior dos pecadores. Mas ele está dizendo que a sua vida foi vivida voltada para Deus e não para os homens. É isso que fere. É isso que fere o legalista. É isso que fere o infiel. É você demonstrar, é você viver a sua vida corandeu, diante de Deus. E eu sei que nós temos diversas necessidades. Eu sei que nós temos diversos sonhos e objetivos e tudo mais. Mas o que Paulo nos ensina é: devemos olhar para a nossa vida, essa vida curta, essa vida frágil, e viver esta vida diante de Deus. Viver esta vida com uma consciência limpa diante de Deus. Viver esta vida, uma vida de fato vivida aos pés do Senhor. Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo. Lá no capítulo 6, quando ele está falando da sua morte que se aproxima, ele vai dizer: eu estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Libação era uma oferta de líquidos, poderia ser vinho ou algum outro líquido, e então uma quantidade de líquido era derramada aos pés do altar. Paulo está dizendo: a minha vida está sendo derramada aos pés do altar de Deus, a minha vida está sendo derramada diante da presença do Senhor. Paulo viveu, estava vivendo, e iria continuar vivendo os anos que vão se seguir e morrer diante do Senhor. E isso ofendeu o sumo sacerdote, que deveria ser esse cara. O sumo sacerdote deveria ser esse homem que poderia se colocar de pé diante de qualquer grupo e dizer: eu vivo a minha vida com uma consciência limpa. Mas a consciência dele não era limpa. A consciência dele estava maculada. Por quê? Porque ele amava o poder. Então ele manda agredir Paulo. Ele diz: dê um tapa na boca dele. E Paulo, ele vai agora olhar para este homem e ele vai atacar este homem, né? Ele ali, existem vários motivos, né? Porque comentaristas dizem que Paulo não identificou
que aquele era o sumo sacerdote, mas Paulo, ele vai então agora falar ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, irmãos, ele era o Ananias neste momento. Nós não temos tantas informações sobre ele, mas nós temos um historiador chamado Flávio Joséfo, que fala sobre este homem. O Flávio Joséfo escreve sobre Ananias e diz que ele era ganancioso e era um homem brutal, violento. Era aliado político dos romanos, usava o cargo... Olha por que ele se ofende e manda agredir Paulo. Usava o cargo sagrado para enriquecimento próprio. É óbvio que a gente entende sobre isso. Nós temos visto isso acontecer. Pessoas utilizando aquilo que é santo e sagrado para o enriquecimento. E esse homem fazia isso. E é isso que fere ele. Exatamente quando Paulo diz... É como se Paulo estivesse dizendo, eu não vivo igual a vocês que amam o poder. Eu vivo de uma forma limpa, com a minha consciência limpa diante. Eu vivo para Deus. Eu não vivo para mim mesmo. Eu não vivo para os meus próprios interesses. Eu não vivo para a riqueza. Eu não vivo para o poder. Afinal de contas, Paulo era um prisioneiro. Paulo reage então com veemência. E ele vai dizer, né? Deus te ferirá. E aí nós temos várias traduções, sepulcro caiado, parede caiada. Aqui na NVT ele já traz o entendimento do termo, né? Hipócrita. Essa é uma metáfora, uma imagem poderosa. E tanto Paulo quanto Jesus também vai usar essa mesma imagem em Mateus 23, 27, para falar sobre hipocrisia. É para falar sobre algo que é bonito por fora, mas é podre por dentro. Os sepulcros, eles eram pintados não só por uma questão estética, né? Eles eram pintados para se destacar, exatamente para que os religiosos não tocassem, porque senão ficariam impuros se tocassem algo ligado a um defunto. Então havia não só uma questão estética, mas também havia uma questão espiritual ali. Mas o objetivo que Paulo ele traz, e Cristo também cita, essa imagem ela é tirada de Ezequiel. É essa parede pintada, que por fora é bonita, coberta com uma camada de cal branca, mas podre por dentro. Quando o sumo sacerdote Ananias ele manda bater em Paulo de forma ilegal, Paulo reage então, chamando ele de parede branqueada. O que está dizendo, né? Olha, você é um hipócrita. Você percebe? Paulo já sabia que ele era. E Paulo, quando diz, eu vivo dessa forma digna, é porque Paulo sabia que eles não viviam. Paulo conhecia aquele conselho de líderes. E aí, é como se Paulo dissesse, né? Você está usando as roupas de um sacerdote, fingindo ser um guardião da justiça, mas por dentro você é podre. Você é violento, você quebra as leis. Você é um túmulo ambulante. Jesus usa, como eu já disse, essa mesma lógica contra os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Paulo aplica isso ao sistema político-religioso dessa época. E é interessante que Paulo diz, né, olha, você me mandou esbofetear, me mandou dar um tapa na minha boca, você está quebrando a lei. Aí você vê, você percebe que ele estava. Por quê? A ordem de mandar bater em Paulo era ilegal, tanto na lei judaica quanto na lei romana. E não se esqueça, Paulo tinha cidadania romana. Segundo a Torá, um réu não podia sofrer punição física antes que testemunhas formais comprovassem a sua culpa em julgamento. Tornando então a agressão ordenada pelo sumo sacerdote um abuso de autoridade. Quando o sacerdote manda bater em Paulo, ele está abusando da autoridade dele, e Paulo diz isso. Você está abusando da sua autoridade, mandando me punir antes mesmo que as testemunhas venham dizer qual é o meu erro. E sem se esquecer que Paulo também era um cidadão romano, e como cidadão romano, existiam leis imperiais que protegiam Paulo, a ponto de Paulo, nós vamos ver nas próximas semanas, diante de uma tentativa de assassinato, ele vai dizer, eu quero ser julgado pelo imperador, e como cidadão romano, ele é atendido. Então, o homem encarregado de aplicar a lei de Deus, o sumo sacerdote, se torna o primeiro a quebrá-la para silenciar a verdade, uma verdade que para ele é desconfortável. Isso nos mostra como o coração humano corrompido usa regras e aparências de justiça apenas para proteger o seu poder, destruir qualquer um que ameace
o seu controle. E isso não acontece só nos grandes âmbitos. Isso pode acontecer nos nossos também, no âmbito da igreja local, no âmbito de um ministério, de um departamento dentro da igreja, de pessoas que só querem proteger o seu poder e ferem as outras, aqueles que deveriam ser guardiões, e nós somos esses guardiões. Nós somos os guardiões da doutrina, a igreja local é o guardião da doutrina, e como guardiões da doutrina, às vezes nós torcemos a doutrina, quebramos a lei de Deus, quebramos a doutrina exatamente para quê? Para proteger os nossos privilégios ou o nosso poder. Devemos estar atentos a isso. Quando Paulo é informado, então, que aquele homem era o sumo sacerdote, Paulo recua. Ele não recua por... E aí, percebe, irmãos, Paulo não recua por medo ou covardia. Ele recua por fidelidade à Escritura. E aí você percebe o contraste? O sumo sacerdote quebra a lei e manda bater em Paulo. Paulo agora cumpre a lei e se desculpa e diz, olha, me desculpa, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. E eu peço desculpa por quê? Porque a palavra diz que nós não devemos falar mal das nossas autoridades. Então Paulo, mais uma vez, com essa atitude, está mostrando àquele homem como ele deveria agir, o que ele deveria fazer, como ele deveria ser fiel. Paulo é fiel. Não, novamente eu digo, não por medo, não por temor, mas por fidelidade. Segundo ponto, a sabedoria a serviço do evangelho. Nós vamos ver no versículo 6, sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, ele gritou, irmão, sou fariseu, como eram meus antepassados, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Aqui Paulo faz algo que à primeira vista parece ser uma jogada meio que política, né? Ele conhece a doutrina, e aí ele fala, olha, eu sou fariseu, e eu acredito na ressurreição. E aí ele sabia que os fariseus acreditavam, os saduceus não, e aqueles homens então começam a brigar. E a ponto de dizer, ó, não vejo mais problema nenhum nele, tá certo, um anjo deve ter aparecido a ele, ou alguma coisa aconteceu, e a confusão, ela começa. Mas isso é muito mais profundo do que somente olharmos para essa atitude de Paulo como uma jogada política. Paulo, na verdade, aqui ele está expondo, e eu já disse isso e reforço, a divisão desse tribunal. Ele mostra como saduceus de um lado e fariseus do outro não estão ali fundamentados na verdade. Ele declara a sua identidade teológica de forma que parte do tribunal imediatamente fica contra a outra parte. Mas Paulo não está mentindo e nem manipulando. Ele era de fato um fariseu, e nós vamos ver isso nas suas cartas. O que Paulo pregava era que Jesus, o Messias, havia ressuscitado dos mortos. Paulo não está criando uma situação ou trazendo uma mentira. Ele está falando uma verdade, ele crê, ele tem a esperança nessa ressurreição, ele prega esse Jesus Cristo ressurreto. Retirem a ressurreição, irmãos, e nós retiramos a mensagem cristã. Retire a ressurreição e nós retiramos a esperança futura de um dia entrarmos na Nova Jerusalém. Retire a ressurreição e tudo muda. Porque se Cristo, ele ressuscitou, então ele é Senhor. Se ele ressuscitou, ele é Rei. Se ele ressuscitou, ele está agora sentado à destra do Pai, comandando todas as coisas. Se tiramos a ressurreição, tiramos tudo isso. Se Cristo ressuscitou, e nós sabemos que sim, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E é por isso que o Sinédrio precisava eliminar Paulo. Não era por causa do templo, não era por causa do voto, nem do suposto gentio que Paulo tinha introduzido no templo, não era por causa de nenhuma lei específica, era porque o evangelho da ressurreição é uma ameaça a todo poder humano que não se curva a Cristo. Por que o evangelho é perseguido? Uma mensagem de amor, uma mensagem de transformação. É perseguido porque o evangelho prega sobre um rei que não se curva diante de nenhum outro rei, mas todos os reis, todas as autoridades, todos os povos, todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo. O evangelho ameaça o poder dos poderosos. O evangelho ameaça e mostra como os poderosos não são de fato poderosos. Cristo está agora ressurreto e reinará eternamente. Cristo está glorificado à destra do Pai. Mas quantos e quantos já se oporam a este Senhor e hoje estão mortos? Eles querem eliminar Paulo porque o evangelho, porque a mensagem de transformação, porque a mensagem de ressurreição, ela
atrapalha, ela ameaça o poder humano. E o resultado? O tribunal entra em colapso. Fariseus e saduceus começam a brigar. A unidade deles, que era construída sobre interesse, não sobre a verdade, se desfaz em questão de minutos. Estavam acusando Paulo e agora já estão brigando. E aí eu pergunto a você, Paulo tem a sua fé, a sua esperança depositada nessa ressurreição. Essa situação de fato é criada em cima de uma doutrina que Paulo de fato pregava. Ressurreição de Cristo Jesus, que tem implicações para hoje e implicações para o futuro. Mas a pergunta para nós, igreja, hoje, 2026, é: em que nós estamos depositando a nossa esperança? Principalmente quando a vida aperta. Paulo é um prisioneiro aqui. Paulo é um prisioneiro. E Paulo continua convicto e dizendo, olha, eu sirvo a Cristo. A minha vida é uma vida vivida diante do Senhor. Cadeias, algemas em seus braços. Eu aguardo a ressurreição. Essa é a mensagem de Paulo. E a pergunta para nós é exatamente essa, irmãos. Aonde nós depositamos a nossa esperança quando a vida aperta, quando as tempestades nos alcançam? Paulo estava diante de um tribunal. E a âncora da sua alma não era a sua inteligência, não era a sua cidadania, não era a sua habilidade de falar. A âncora da sua alma, a sua esperança era a ressurreição de Cristo. Os seres humanos sempre colocam a sua esperança em algo. A questão não é se você tem esperança, você tem. A pergunta é, aonde a sua esperança está? Aonde a sua confiança está? A pergunta é se a sua esperança sobreviverá à morte. Por quê? Porque dinheiro não sobrevive à morte. Porque saúde, obviamente, não sobrevive. Porque família não sobrevive. Porque governos e reinos não sobrevivem. O cristão não é apenas alguém que acredita na vida após a morte. O cristão é alguém que acredita que a morte já foi vencida pela ressurreição de Cristo. E porque Cristo vive, nós também viveremos. São implicações maravilhosas. Devemos, de fato, olhar para esse texto e ficar maravilhados. Palavras que parecem serem tão comuns, mas que estão trazendo um peso de glória grandioso. Essa esperança não depende de que o tribunal decida a favor de Paulo. Paulo não está ali tentando convencer aquele tribunal a dar um veredito favorável para ele. Isso não importa para Paulo. Por quê? Porque Paulo vive de uma forma digna. A sua consciência é limpa diante do Senhor e ele vive para o seu Senhor. A sua esperança está ancorada na ressurreição. Ela está ancorada no Senhor do universo, que já deu o veredito final. Naquela manhã da ressurreição. Tem um hino antigo que dizia, a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos impedir se a palavra de vitória... É isso que aconteceu naquele domingo da ressurreição. Quando as circunstâncias ficam difíceis, irmãos, crise no casamento, doença, demissão, decepção, até mesmo no nosso contexto de igreja, o que nós devemos buscar primeiro? Se a resposta não for Cristo, o Cristo ressurreto, então na prática estamos colocando a nossa esperança numa fundação que vai afundar. A ressurreição de Jesus não é apenas uma doutrina para acreditar, é a rocha sobre a qual construímos a nossa vida inteira. É a rocha sobre a qual a igreja é construída. E esse Cristo ressurreto voltará para nos buscar. As coisas podem estar terríveis aqui. E eu sei que para muitos de nós está. Mas se os nossos olhos estão fixos em Cristo, e é isso que Colossenses vai dizer no capítulo 3, olhos fixos, nós estamos escondidos, ele vai dizer, em Cristo Jesus. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. E, em último lugar, uma soberania que governa até no caos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, e os fariseus criam em todas essas coisas. Houve
um grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado com ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e levassem de volta à fortaleza. O tribunal de Israel virou um tumulto. Os juízes brigam entre si, os acusadores se voltam uns contra os outros. A desordem é tão grande que os soldados romanos pagãos precisam invadir e pegar Paulo. Não tinha nada, aquela confusão, né? Não tinha nada a ver com a religião judaica. Aqui tinha a ver com poder, como nós já vimos. E agora os soldados romanos entram para resgatar Paulo da mão desses homens que estavam quase despedaçando Paulo, agredindo Paulo. É uma cena em que Lucas quer que fique gravada em nossa mente. A instituição mais poderosa do judaísmo não consegue cumprir o seu propósito. O Sinédrio está completamente fora de controle, mas Deus não. E aí naquela noite, versículo 11, vai dizer, naquela noite o Senhor apareceu a Paulo. Paulo volta para a Fortaleza Antônio, ao lado do templo, e naquela noite o Senhor aparece para Paulo. E ele diz, Paulo, tenha ânimo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Paulo agora sabe qual é o destino. Ele já queria ir para Roma. Ele já tinha o objetivo de ir para Roma. E agora o Senhor disse, você testemunhou aqui, agora você vai testemunhar em Roma. Naquela noite, enquanto Paulo estava preso, sozinho, sem saber o que iria acontecer, o Senhor apareceu a ele. E diz, né? Você vai testemunhar em Roma. Paulo achava que estava talvez em um beco sem saída. Deus estava usando aquela situação como caminho, como um trampolim para a próxima fase da missão. Percebe? A prisão de Paulo não encerra a missão de Paulo. Paulo está preso, a missão continua. Paulo tinha o desejo de pregar em Roma, vai entrar em Roma, não da forma que ele achou que entraria, mas ele vai para Roma e ele vai pregar o evangelho lá. A providência de Deus não desaparece quando a situação fica caótica. Precisamos entender e aprender isso. Você consegue confiar em Deus quando tudo parece fora de controle? Você consegue confiar em Deus? E eu sei que é dificílimo. Temos compartilhado e vivido momentos difíceis, onde tendemos a não confiar, duvidar, ter a nossa fé abalada, nossa devoção abalada. Mas esses textos, e principalmente esse final de Atos com a vida de Paulo, nos mostra isso. O que pareceu ser um dia ruim na vida de Paulo foi, nas mãos de Deus, exatamente um instrumento que o levaria a Roma, para que o evangelho chegasse ao coração do império. E aí eu pergunto novamente, você consegue confiar em Deus quando tudo parece fora de controle? Essa é a questão mais difícil para o coração humano. Não é difícil confiar em Deus, irmãos, quando as coisas vão bem. A gente sabe que não. A gente nem pensa muito nisso, né, quando as coisas vão bem. A gente está vivendo, está tudo bem. A fé de verdade é testada quando o sinédrio das nossas vidas entra em colapso, quando o casamento passa por uma crise, quando o diagnóstico chega, quando o desemprego nos alcança, quando a injustiça vence. O texto de Atos 23 não nos diz que Deus vai resolver tudo rapidamente. Não nos diz que a vida vai ser tranquila, mas nos diz algo muito mais profundo. A providência de Deus não desaparece quando a situação fica caótica. Na verdade, muitas vezes é exatamente no caos que ela se torna mais visível, porque é quando percebemos que algo maior do que o acaso, o caos, a tempestade, governa a nossa história. O caos ao redor de Paulo não mudou o plano para Paulo. O mesmo vale para nós. As tempestades e as dificuldades, elas não vão mudar e impedir que Deus cumpra aquilo que tem para as nossas vidas, quer
seja entrar em Roma como prisioneiros, continuar como prisioneiro, perder a cabeça na Via Ápia daqui a alguns anos. E eu concluo. Há uma ironia poderosa em tudo que nós lemos hoje. Paulo é acusado, Paulo está algemado, Paulo é espancado, né, quase despedaçado. É ele que está de pé diante do juiz. Mas no final da cena, quem governa a sala, quem vence é Paulo. Ou melhor, é o Deus de Paulo. O tribunal entrou em colapso. Com frases e falas de Paulo, ruiu completamente aquele tribunal religioso corrupto. Paulo, o Deus de Paulo, vence. Mas antes de terminar, Lucas quer que enxerguemos algo que vai além. Quando nós olhamos e fazemos um paralelo, né, no Evangelho de Lucas e o livro de Atos, Paulo esteve diante de um tribunal injusto. Jesus também esteve. Paulo foi acusado falsamente. Jesus também foi. Paulo foi rejeitado pelos líderes religiosos e Jesus foi rejeitado primeiro. Paulo foi esbofeteado por ordem de um sumo sacerdote e Jesus também. Mas está aqui a diferença que muda tudo, até certo ponto. A experiência de Paulo e a experiência de Cristo foram iguais. Mas aqui está o que muda tudo. Paulo foi resgatado por soldados romanos. Jesus foi surrado por soldados romanos. Paulo saiu vivo daquele julgamento. Jesus foi levado à cruz. Paulo foi poupado. Jesus foi condenado à morte. E por quê? Porque naquele momento em que Jesus estava no Sinédrio e depois no Getsemane, ou melhor, no Getsemane, depois no Sinédrio e na cruz, ele não estava sendo vítima de uma injustiça, ele estava voluntariamente assumindo o julgamento que nós merecíamos. Você e eu somos culpados, você e eu merecemos o tribunal, merecemos a condenação, mas Jesus, que era completamente inocente, tomou o nosso lugar. Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos, ele foi abandonado para que nós fôssemos recebidos, ele foi surrado, né, para que nós fôssemos restaurados, ele morreu para que nós vivêssemos, e então no terceiro dia ele ressuscitou. É exatamente esta ressurreição que é o centro desse texto que nós lemos, desses primeiros 10 versículos. A esperança que Paulo invocou diante daquele tribunal não era uma ideia filosófica, era um evento histórico. Alguém voltou dos mortos, e isso muda tudo. Isso muda tudo. Ao longo dessa série em Atos, vimos o Evangelho avançar em meio a perseguições, naufrágios, milagres, julgamentos. Vimos comunidades nascerem em lugares improváveis. Vimos Deus usando pessoas humildes para sacudir o império. E agora aqui no Tribunal de Jerusalém, vemos o resumo de tudo isso. O povo de Deus não está no banco dos réus. O Evangelho não está no banco dos réus, porque o juiz supremo do universo já deu o veredito. E o veredito é inocente, somos inocentes. Aquele belíssimo hino, né, Lucas, do Estênio Márcio, né? Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito porque estava ali diante, ele diz, trouxeram compêndios dos meus pecados. Não eram enciclopédias, irmãos, eram compêndios. E então o anjo na música diz, né, como que você quer entrar com tudo isso? E aí ele responde, mas olhe na linha final, está escrito, em sangue está perdoado. O Cristo ressurreto nos alcançou, irmãos. É isso que está acontecendo neste tribunal. Não é um homem sendo julgado por um tribunal corrupto, é o Deus soberano prevalecendo sobre um tribunal corrupto. É o Deus soberano vencendo mais uma batalha. E se você está em Cristo, você já foi julgado, absolvido, não porque você é bom, não porque você tem mérito, mas porque ele foi condenado no seu lugar, Cristo Jesus. Então, quando os sinédrios da vida se voltarem contra vocês e as acusações injustas, as instituições que falham ou o caos que parecem não ter fim, nos alcançarem, tentarem abalar a nossa esperança,
Que possamos olhar para esse exemplo da vida de Paulo, que possamos encontrar na ressurreição de Cristo o solo firme para construir a nossa vida, que possamos olhar para o Senhor e olhando para o nosso Cristo glorificado, possamos aguardar com esperança de que em meio às tempestades e lutas dessa vida, um dia o Senhor voltará para nos buscar. E como diz Apocalipse, e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse texto. Obrigado, Pai, porque podemos crescer diante da sua palavra, avançar. Obrigado pelo livro de Atos, por tantas mensagens que temos ouvido, aprendido, Pai, como o Senhor tem trabalhado, principalmente nas nossas vidas, principalmente diante das adversidades, problemas, dificuldades e dores. Então, muito obrigado, Senhor, que a sua graça e a misericórdia permaneça conosco. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.